Queridos e amados irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui novamente reunidos online para glorificar, bem dizer, amar o nosso Deus, cantar louvores ao nosso Deus. É o que faremos nessa noite. Mas se a sua expectativa é do que nós teremos nesta noite, é bom lembrar do que Deus já falou conosco. Lembre-se, eu faço questão a todo momento de lembrar as últimas palavras que foram ministradas a nós pelo Espírito Santo através de alguns amados irmãos. A começar pela ministração feita há 3 semanas atrás pelo querido pastor Marion, cujo tema era perdão. Lembrando só, é algo que deve estar constantemente no nosso coração. O perdão deve ser algo que está assim à disposição. Proferir o perdão, como nós falamos. Der assim, mesmo não sentindo no coração, mas se você proferir o perdão, eu repito, será abençoado aquele que perdoa e também quem está perdoando. É algo genuíno do Espírito Santo quando acontece um perdão de coração. Na sequência, o nosso amado pastor Marion, ele nos alegrou, ele nos encheu o nosso coração com a palavra cujo tema era fé. Fé, e principalmente a fé do Pai no Filho e a fé do Filho no Pai. Que beleza, que coisa maravilhosa. E entendemos que esse tipo de fé, quem coloca em nós é o Espírito Santo de Deus. E uma vez colocado dentro de nós, o Espírito Santo tem livre o caminho para realizar as obras que Deus tem para nós, segundo a vontade do nosso Deus. Eu achei interessante que tem uma música, estou tentando lembrar o nome do autor aqui, Nani Azevedo, que diz o seguinte: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele sonhou para mim. É assim que deve ser a nossa vida. É assim que deve ser a nossa fé colocada pelo Espírito Santo dentro de nós. Na sequência, eu ministrei uma palavra que o Espírito Santo me orientou sobre como tornar-se criança para ser o maior no reino dos céus. Ah, que maravilha! Se Deus pudesse não. Maravilha, a forma como Deus está tratando os nossos corações para que nós nos tornemos puros, ingênuos e, totalmente dependentes de Deus, como uma criança depende do Pai. Que maravilha! Muito bem, continuando a abertura dessa noite aqui, eu gostaria de todas as nossas conversas, as nossas palavras, ministrações aí, tiveram em alguns momentos como base o capítulo 11 do livro de Hebreus. E eu gostaria de ler mais um trecho desse livro aí, que abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 30. Nós vamos ler aí um pequeno trecho desse versículo 30. Então vamos lá. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. O que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Que maravilha! Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio,
mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e por antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua repetindo, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por que é que eu escolhi esse versículo aí? Porque na noite de hoje, o nosso querido e amado pastor Marion irá compartilhar conosco um assunto de extrema importância. Quando tudo isso que os nossos antepassados, nossos anciãos do passado aí, fizeram por fé, eles tinham uma esperança, que era a vinda de Jesus. E é esse assunto que o pastor Marion estará trazendo para nós nessa noite aqui. A encarnação do Senhor Jesus, a encarnação do Verbo. O primeiro capítulo de João lá, do Evangelho de João, diz o seguinte, deixa eu abrir aqui, só para ilustrar um pouco aí a introdução do que nós teremos aí nesta noite, né? O capítulo 1, João 1 diz o seguinte, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava com ele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra elas. Tem uma música do Asaf aí, que baseada neste versículo diz o seguinte, o Verbo virou gente e viveu entre nós. É sobre isso que o nosso querido e amado pastor irá ministrar nessa noite. Preste bem atenção, faça disso a sua vida e vamos na busca contínua do que o Senhor tem do melhor para nós. A seguir, nós vamos para o nosso momento de louvor. Louvor e adoração. Sobre o momento de louvor e adoração, eu queria fazer um pequeno comentário. Se nós estivéssemos reunidos lá no salão, domingo de manhã, a primeira coisa que quando vai começar o louvor, quem está dirigindo vai falar assim, amados irmãos, vamos ficar de pé. E todo mundo se levanta. E dependendo do ritmo da música, uns balançam para cá, outros balançam para lá, se for uma música lenta. E se for uma música bem agitada, uma música bem alegre, e todo mundo saltita, pula, bate palma e tal. Por que que em nossa casa a gente tem que participar de um louvor assim, sentado, olhando, às vezes com o celular na mão, olhando lá, olhando no celular, nada disso. Vamos louvar ao Senhor, erguendo as mãos, batendo palma, cantando junto, não importa a sua voz, se você está sozinho, acompanhado, cante, fique de pé, louve ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. Vamos lá, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos aproveitar esse momento para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tu que estás entronizado dentre os querubins, cuja glória e majestade
Teu nome é sobre todo nome, na terra, céu e mar. Todo joelho em tua presença há de se dobrar. Todo joelho em tua presença há de se dobrar. Minha salvação, Jesus conquistou meu coração, conquistou meu coração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
presença. Senhor, ansiamos mesmo, Senhor, por tua presença em nossas vidas, Pai. É o que desejamos, Senhor, é o desejo do nosso coração, Senhor, que o Senhor encha, Senhor, nosso coração, Senhor, com teu Espírito, Senhor. Que o Espírito venha mesmo queimar em nossos corações, Pai. Oh, Senhor, aleluia, Pai. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Jesus. Olá, queridos. Quero falar hoje sobre um assunto que, para mim e para muita gente, é o fato mais estupendo que aconteceu em toda a história da humanidade. É a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a diferença entre encarnar e nascer. O que é encarnar? Encarnar é um espírito que já existia se fazer em carne, se fazer humano, receber a humanidade. Né? Por exemplo, a gente fala desencarnar, né? O verbo desencarnar significa o espírito sair do corpo. O corpo morre e o espírito sai do corpo. Então nós usamos essa expressão encarnar e nascer como sinônimas e não tem importância, no sentido genérico da palavra significa a mesma coisa, mas no sentido restrito, né, o nascer é brotar, é o início, é ser gerado do zero, né? Não existia nada, para uma vida. E o encarnar, como nós vimos, significa fazer carne, fazer-se homem, tornar-se humano, mas já existia antes, que é o caso de Jesus. Então, uma pergunta que eu sempre faço: qual que é o maior milagre que você vê do ponto de vista assim divino, né? Do ponto de vista de Jesus, da manifestação de Jesus? A gente poderia pegar muitos milagres no Evangelho. Por exemplo, Jesus andou sobre as águas, acalmou o vento, alimentou 5.000 pessoas, 5.000 homens, e
e seus respectivos familiares que estavam juntos naquela oportunidade, né? Em 2 oportunidades houve a multiplicação dos pães, né? Jesus ressuscitou mortos, e um dos mortos estava há 4 dias morto, né? Você diria que esses são os maiores milagres, né? Ou a gente olha para a expiação. A expiação significa a morte de Jesus na cruz, em que ele levou os nossos pecados, ele cobriu os nossos pecados com o seu sangue. Significa purificação, um milagre maravilhoso, né? O que mais nós precisávamos era isso, né? Mas aí você pode falar, não, mas a ressurreição foi o maior milagre, porque depois de 3 dias, né, Jesus venceu a morte, humilhou a morte, né? E ressuscitou com o corpo glorificado, né? Isso é maravilhoso. Ou você poderia dizer que um dos maiores milagres, ou o maior milagre, é o nascimento virginal de Jesus. Como é que é uma anomalia biológica, né? Isso é um milagre biológico, nós não podemos entender, né? Que sempre nasce alguém do relacionamento de um homem e de uma mulher. Então aí não existe mais a virgindade, mas a Bíblia fala que Maria era virgem, né? Todos esses milagres são maravilhosos, né? É difícil a gente dizer qual que é o maior. Todos são grandes, né? Mas eu ousaria dizer que o maior milagre que aconteceu na nossa história, na história da humanidade, foi a encarnação de Jesus. Significa Deus se introduzindo na criação dele. Significa Deus se tornando humano, né? A divindade e a humanidade se unindo, formando uma coisa só. Se a gente for imaginar, isso é uma coisa que a nossa condição humana não consegue entender. Como a gente teve aí na última palavra do Renato, né? Nós precisamos ser uma criança, né, para entender essas coisas. A criança crê naquilo que o pai fala, né? Então a fé é brotada se a gente não querer entender isso pela razão, mas como uma criança, né? Imagina Jesus, né, criador de todas as coisas. A Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, né? De repente se tornar um bebê indefeso, né, deitadinho lá no seu bercinho, na sua cama, olhando para o teto, chorando, necessitando de ser amamentado, de ser alimentado, sendo trocado por uma adolescente, né? A gente sabe que Maria era uma adolescente, talvez 15 anos, 16, não sei, né? Cuidando do Criador. Ele se deixou cuidar, ele se deixou ser ensinado por ela, pela sua criação, né? Pela sua criatura. Ela ensinou ele a falar, ela ensinou ele a andar, né? Como as mães fazem normalmente, né? Então, esse é um milagre assim que nós não podemos entender pela razão, né? É o imortal tornando-se mortal. Na verdade, o que nós entendemos? Que nós somos mortais e vamos nos tornar imortais. Essa é a lógica, mas não o imortal regredir, se tornar mortal por amor, né? Então, para a gente entender melhor esse mistério da encarnação profundo, né? Vamos ver como foi encarnado, né? Como isso aconteceu. A gente sabe que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, né? Mas o que isso tem assim de tão extraordinário, né? É um fato divino, né? O extraordinário de tudo isso é que Jesus se manifestou em carne, o Verbo habitou entre nós, né? Está escrito na palavra, se encarnou, com uma natureza perfeita, sem pecado. Porque o sangue que estava em Jesus tinha um DNA divino pelo Espírito Santo. Ele não era filho de um pai humano, porque se ele fosse filho de um pai humano, né,
ele teria a contaminação de Adão. O pecado de Adão estaria no sangue dele. Então, Jesus, na verdade, tinha um sangue perfeito. Você vai observar que Jesus nunca ficou doente, ele nunca teve problema, porque o seu sangue era perfeito, era o sangue que Adão tinha antes de ser contaminado pelo pecado, né? Então, o sangue de uma criança é sempre determinado pelo pai e não pela mãe, né? O tipo de sangue. Por exemplo, quando vai fazer um teste de paternidade, né, o DNA, mostra se o sangue da criança tem compatibilidade com o sangue do pai. Então, a primeira característica é que o sangue de Jesus não é contaminado, pois não vem da raça adâmica, né? Então, por isso que a gente chama Jesus de segundo Adão, né? O Adão que se manifestou em carne, né? Sem contaminação. Então, Jesus começa uma nova raça, uma raça sem pecado, por causa do sangue dele. Então, veja essa característica que fundamental, né? Veja que Jesus nunca chamou José de pai, ele chamou Maria de mãe, mas nunca chamou José de pai, né? Então, essa obra foi do Pai Celestial, é uma coisa assim tremenda, né? Agora, quem foi encarnado? A gente sabe que Jesus. A palavra chama Jesus de verbo, né? A expressão verbo significa palavra, o poder de Deus. Verbo significa Deus agindo no mundo, né? Verbo significa uma ação. Então, a palavra de Deus se tornou um homem e habitou no meio de nós. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo, ele expressa Deus. Se você, por exemplo, quiser ser uma pessoa misteriosa, ninguém conhecer nada da sua vida, você fica calado. Você não fala nada e ninguém vai saber. Mas quando você fala, quando você se expressa, você manifesta o que está no seu interior e você se torna uma pessoa conhecida, né? Então o verbo manifestou Deus. O verbo fez Deus assim sair do seu silêncio, vamos admitir, né? Do seu mistério e deixar-se revelado pela pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo o que está assim no interior de Deus, né? Jesus Cristo veio falar do Pai, veio falar de Deus. Então, a palavra, então, é a definição, a explicação de Deus. Deus visível, que estava oculto, se torna visível. Então, agora nós passamos a conhecer Deus, que se tornou visível, né? Então, vamos pegar essa informação que João dá, que é tremenda. Ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, esse princípio que João fala é diferente do princípio que está em Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz assim que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? Então, veja, esse princípio de Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra, quer dizer, Deus já existia antes, o verbo já existia antes. E num certo momento, ele criou os céus e a terra. Então, quando ele criou os céus e a terra, aí a gente passa a contar o tempo, porque o tempo não existia antes, né? O que a gente chama de cronologia, né? Então, veja que interessante. Quando Deus criou a terra passou a ter um movimento de rotação. Girava em torno do seu eixo. Então, começou a marcar horas, né? 24 horas. A Terra passou a ter um movimento de translação em torno do Sol. Isso demora exatamente 1 ano. Então, nós começamos a ter a marcação de 1 ano, dia, mês, né? Quando Deus criou a Terra. Então, eu chamo esse momento que Deus criou a Terra como numa forma didática, né? Como se tivesse terminado a eternidade passada. O que é uma eternidade passada? João diz, no princípio, quer dizer, no início de tudo,
Jesus era Deus, Jesus estava com Deus, Jesus tinha uma personalidade, ele estava com Deus, né? Então ele já era, antes de todas as coisas ele já era. Então quando foi esse princípio, é impossível saber, porque Deus sempre existiu. Né? Então, até Gênesis 1, né, nós entendemos que esse passado é uma eternidade passada, que a partir de Gênesis 1, digo para fins didáticos, nós iniciamos uma nova eternidade que não vai ter fim, né? Eternidade presente, que eu chamaria. Então, o verbo existia antes, todas as coisas foram criadas por ele, né? É maravilhoso a gente ver em João, versículo 1:3, ele diz que todas as coisas foram criadas por ele. Por quem? Por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, veja, ele era antes de todas as coisas, né? E ele criou todas as coisas, foram feitas por ele. Quer dizer, ele foi um agente do Pai para criar, para executar, para trazer à existência as coisas que não existiam. O que é criar? É chamar à existência alguma coisa que não existe. Então, veja, quando João está falando, né, do verbo, ele está assim, abordando de uma maneira assim, maravilhosa, né, que Jesus sempre existiu. Então, como nós dissemos, o verbo estava com Deus. João 1:2 diz isso, né? O verbo estava com Deus. Então, o verbo é uma pessoa, ele tinha uma personalidade própria, né? Jesus na cruz, ele diz, Deus meu, por que me abandonaste, né? Então, essa expressão, abandono, né? No Salmo 22, ele diz, por que te alongas de mim, né? Por que não ouves o meu bramido? Então, significa que ele sempre estava com Deus, né? Então, ele acaba, assim, confessando, isso nos torna muito claro como Deus o Pai estava com o Filho, e no momento de separação na cruz, né, como aquilo foi dolorido para aquele que eternamente, desde a eternidade passada, estava com Deus, né? Então vamos ver alguns frutos dessa encarnação. É impossível falar sobre isso, né? Mas a primeira coisa, João diz, 1:4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Então, a vida física de toda a criação vem através de Jesus. A vida é dada por ele, mantida por ele. A vida é como o ar, né? Se o ar fosse tirado, tudo volta ao seu nada, tudo volta ao caos. Né? Então, quem traz essa vida? É interessante que Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele diz que Jesus era antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Significa que Jesus existiu, sempre existiu. Então ele é antes das coisas criadas, antes da criação do universo. É uma coisa assim, né, que a gente precisa, pela fé, ser como criança mesmo, para crer nisso, e nós sabemos que é verdade, porque é a palavra de Deus, né? Então, ele diz que era antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, quer dizer, a vida subsiste por Jesus, né? Tudo o que acontece, o equilíbrio do universo, os fundamentos do universo, a lei da física e da química, tudo sobrevive e recebe vida de Jesus, né? Então, é importante a gente entender que a palavra nos ensina, quem tem o Filho tem a vida. Aqui ele está falando de vida eterna, vida para sempre. E quem não tem o Filho já está condenado, a palavra de Deus diz, né? Então, é interessante, todas as coisas subsistem por ele. Então, o fato dele ser a vida, dele ser a luz dos homens, né? Ele se encarnou para nós desfrutarmos de Deus. As pessoas tocavam de Deus, né? Aquela mulher tocou em Deus. E o fato dela tocar em Deus, ela foi curada. Então nós temos, Jesus foi encarnado para o nosso desfrute, para o nosso gozo, né? Para se tornar visível,
para a gente ter comunhão com Deus, para a gente experimentar Deus, né? Agora, uma pergunta que a gente faria é que, se não houvesse pecado, Jesus teria se encarnado, ele teria se tornado criação? Imagino que não, né? Porque a palavra de Deus é muito clara. Jesus diz que ele veio para servir e não para ser servido. Diz que ele veio para dar a sua vida por resgate de muitos. Ora, então, se não precisasse resgate, ele não teria se encarnado, né? Veja, o próprio nome Jesus significa Salvador. Então, significa que ele veio para salvar o mundo dos seus pecados. Então, veja a importância da encarnação. O corpo de Jesus é onde foi absorvido dentro dele os nossos pecados, as nossas enfermidades. Foi tudo canalizado para dentro do corpo de Jesus. Por isso ele precisava se manifestar em carne, né? Então ele leva dentro do corpo dele na cruz e ele vai morrer com os nossos pecados. Então quando Jesus morre com ele os nossos pecados, as nossas enfermidades. Se nós entendermos isso, tivermos fé, que benefício é isso, né? Veja, a vida sem ter cometido pecado absorve para dentro do seu corpo, né? O verbo absorve para dentro do seu corpo todos os nossos pecados. E por isso os nossos pecados morrem, eles acabam, né? Nós fomos crucificados com Cristo, diz a palavra de Deus. Mas ele precisava de sangue, porque o sangue é que nos purifica, né? Então nós temos, os nossos pecados foram pagos por Jesus, mas nós somos purificados pelo seu sangue. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Mas de que maneira ele purifica? Através do sangue de Jesus. Isso é muito importante a gente entender isso. Se não fosse Jesus encarnado, sem pecado, com sangue perfeito, se não fosse esse sangue não contaminado, né, nós não seríamos purificados como nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Isso é tremendo, né, a gente crer nisso. Mas eu queria dar mais um benefício para vocês, né? A palavra nos ensina que Jesus veio para vencer o diabo. Ele desfez as obras do diabo. E nós precisamos entender isso, porque para destruir o diabo, precisaria ser um homem. Jesus teve a natureza humana e divina, né? E continua, porque ele está nos céus hoje. Hoje nós temos nos céus quem está sentado à direita do Pai, quem está nos céus hoje é Jesus, o Filho do homem, Jesus, o Filho de Deus. Mas qual a diferença entre o Filho do homem e o Filho de Deus? Veja, se Deus destruísse o diabo, ele poderia destruir? Poderia, mas o diabo falaria para ele, você está me destruindo porque você tem poder para fazer isso. Mas todos os homens se submeteram a mim, né? Então eu tenho poder sobre todos os homens, né? Não houve um homem sequer que dissesse não para mim. Então era importante para Deus que um homem viesse e não fosse tocado por Satanás, e não se submetesse a Satanás, e não tivesse pecado. Então Jesus, como homem, venceu o diabo, venceu a morte, porque ele não teve pecado. Veja que interessante, como se você for reparar nos evangelhos, você vai encontrar muitas vezes Jesus dizendo que ele é o Filho do homem, né? Ele gostava de dizer isso, porque ele tinha a origem humana dele, né? Ele se encarnou como homem. Então ele gostava de ser chamado como Filho do homem. Eu vou ver um texto aqui para vocês, que também está em João 1, no verso 48, quando Jesus encontra com Natanael e faz uma revelação, que Natanael vê que ele é divino. Ninguém poderia saber coisas sobre Natanael se não fosse Jesus, né? Então ele diz, Rabi, Natanael diz, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Jesus responde para ele: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos dos céus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então veja, Natanael chama Jesus de Filho de Deus. E Jesus diz: eu sou Filho do Homem. Ele era o Filho de Deus, mas ele valoriza a grandeza de ser o Verbo encarnado, né? Porque só o homem poderia derrotar Satanás. Então ele veio para destruir as obras do diabo. Então isso é muito importante a gente entender. Por que é importante a gente entender? Porque Satanás tem que se submeter a nós, ele já foi derrotado. Nós não podemos se submeter a ele, né? Estar assim, fazendo a vontade dele, né? Sendo oprimido por ele. Nós temos autoridade hoje, porque Jesus, o primogênito, quer dizer, o nosso irmão mais velho, né? Ele derrotou o nosso maior inimigo. Então hoje, em nome de Jesus, você foi derrotado, Satanás, pelo diabo. Nós temos força, nós temos poder hoje no nome de Jesus, não em nosso nome, né? E para concluir, queridos, existe um ensino na primeira carta de João, tem vários versículos que falam sobre isso, não é mais o Evangelho de João, a primeira carta de João, que diz assim, que o anticristo é aquele que não confessa que Jesus veio da carne e do sangue. O que significa isso? Que se o diabo confessar, né, e o anticristo simboliza Satanás, né, se ele confessar que Jesus veio da carne e sangue, ele vai falar: eu fui derrotado por um homem, né? Então ele não confessa. Então nós sabemos quando um espírito é de Deus e quando não é de Deus. Se esse espírito confessa que Jesus Cristo veio da carne e do sangue, que ele foi encarnado, isso é de Deus. Se ele não confessar, ele é do diabo. Por isso nós podemos discernir as pessoas quando tem o espírito das trevas ou quando tem o espírito da luz. Então é muito importante nós confessarmos isso. Jesus Cristo veio da carne, do sangue, levou no seu corpo todos os nossos pecados, pelo seu sangue nós fomos purificados. Por ser homem, filho do homem, ele derrotou Satanás, humilhou Satanás, e hoje nós temos autoridade e poder. O que você está sofrendo nesse momento? Que opressão o diabo está colocando na sua vida? Em nome de Jesus, reaja contra isso, falando: Jesus Cristo veio em carne e sangue. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa realmente se beneficiar da encarnação de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Quantos foram alcançados pelo amor de Deus nesse lugar? Sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua
sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus, e nada pode, nada pode vencer. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus, aleluia. E nada pode vocês agora. Que Jesus se entregou na cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Amém, amados. Que maravilha poder ouvir uma palavra dessa natureza. Uma palavra tão edificante como essa, vendo o que Jesus fez por nós. Qual foi o ministério de Jesus cumprido na íntegra dentro daquilo que era o propósito de Deus, de perdoar os nossos pecados. A encarnação de Jesus, ela trouxe para nós essa virtude, esse beneplácito, vamos dizer assim, de sermos perdoados pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo em carne, sujeito a todas as tentações, venceu todas elas, tudo. Eu fico imaginando que Jesus passou por aquilo que um jovem passa, que uma criança passa, que um adulto passa. Então, Jesus venceu todas as tentações, e muito piores, talvez, do que a gente possa imaginar. E com a consequência disso, quando Jesus morreu, a morte não pôde segurá-lo, porque ele venceu e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Só o Senhor, nosso Deus, poderia proporcionar essa grande alegria, essa grande vitória para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Agora, junto com os seus aí, eu gostaria que vocês, essa mensagem vai ficar aí tempos e tempos aí à disposição no YouTube, como eu falei, junto com as anteriores. Eu sugiro a você, entra lá no YouTube e digita na pesquisa Comunidade do Grupo do Anhangabaú. Você verá lá à disposição todos os vídeos que temos gravados, todas as palavras que estão gravadas. Não perca a chance de ouvir novamente essas palavras e principalmente essa sobre a encarnação de Jesus nesta semana aqui. Medite, convide amigos para ouvir essa palavra aí. Convide amigos para estar meditando sobre essa palavra. E como eu falei durante o dia, como eu falei desde ontem, eu gostaria muito que nesse momento você já estivesse aí com os elementos da ceia preparados e pudesse tomar a ceia com a sua família. E ao tomar da ceia, quero fazer uma recomendação. Leia lá, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. As instruções, apóstolo Paulo
fala sobre o que significa o pão e o fruto da videira. Eu ia falar suco, mas eu vou falar fruto da videira. Qual é o significado disso? E tome com fé que realmente a ceia tem poder. Lembrando só um fato aqui, nós não podemos esquecer da encarnação que foi ministrado para nós ontem, mas tem um fato que eu gosto muito de lembrar, que os irmãos que estavam lá, presos há 400 anos no Egito, cansados, oprimidos, com fome, abatidos, doentes, assim, nos últimos dias ainda, cada vez mais castigados, cada vez mais com as forças esgotadas. Tomaram o cordeiro, comeram o cordeiro naquela noite, reviveram-se fisicamente, tiveram cura, receberam cura naquela ceia e partiram para o deserto cheios de fé, cheios de esperança da nova terra. Então, ao tomar a ceia, receba a cura para a sua vida, para o seu físico, receba a restauração em nome de Jesus. Queria orar por você agora, para encerrar essa reunião. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela sua graça, pelo seu amor, por sua misericórdia, por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Nós somos gratos ao Senhor. E ao tomarmos a ceia agora em família, em nossa casa, o Senhor traga cura, restauração, renovação física e espiritual para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu desejo que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você nesta semana e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Até a semana que vem, em nome de Jesus. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Sendo Deus, servo se fez, tornou-se homem, na cruz morreu, não usurpou, se esvaziou, se humilhou e obedeceu. Este é o meu mestre, o meu Senhor, o meu amado,
Você pode levantar suas mãos e adorar ao Rei Jesus.